Bom, hoje o nosso assunto são os canais de distribuição reversos. Então, os diversos tipos, né, de canais que são possíveis quando a gente, o consumidor final, né, nós consumidores finais, quando nós nos desfazemos dos nossos produtos e embalagens. Então, o mais comum, provavelmente, né, é que a gente tenha na nossa casa uma forma de jogar o lixo, que a gente chama popularmente de lixo, né, os resíduos sólidos, e o ideal é que a gente pelo menos faça na nossa própria casa a separação do lixo orgânico, que são aqueles restos de alimentos, né, restos de comida, separa isso de um lado, e do outro lado o chamado lixo seco, que aí seria, né, papel, papelão, plástico, vidro, metais, entre outros. Quer dizer, se a gente fizer pelo menos essa separação inicial na nossa casa, já vai facilitar o processo seguinte. Qual que é o processo seguinte? A gente pega esse lixo, geralmente em sacolas plásticas, né, que a gente coloca, e a gente vai jogar fora. Então, em alguns casos, algumas cidades, alguns locais vai ter a coleta seletiva, então tu vai colocar o material, se tiver a coleta seletiva, aí tu já vai separar esse material conforme a coleta seletiva, mas em alguns casos, até entendo, né, que não tem, mas há pelo menos uma coleta do lixo seco ou do lixo orgânico. Em alguns casos também, embora fique tudo misturado, mas pelo menos dentro das sacolas eles estão separados, né, o orgânico do seco. E o que acontece muitas vezes é que o catador costuma passar antes do caminhão de lixo, né? Então ele já faz uma certa seleção dos materiais que ele vai precisar e que ele vai levar para a usina de reciclagem. O ideal é que a gente tivesse esse sistema de coleta seletiva bem aperfeiçoado, né, e que permitisse que essas usinas de reciclagem tivessem os materiais separados e na melhor qualidade possível. Então aqui temos o consumidor final, né, a forma que vai ter o retorno, a usina de reciclagem e a distribuição secundária, né? Ou o produto vai ser reciclado ou em alguns casos ele vai ser reaproveitado, reutilizado e vai novamente chegar ao consumidor final. Então, no caso dos bens de pós-consumo e pós-venda, né, a gente comentou nas aulas anteriores sobre os dois, o nosso foco para frente vai ser mais bens de pós-consumo, porque como eu falei aqui, os bens de pós-venda, eles estão relacionados mais a problemas, erros comerciais, né? Então é aquele vendedor que emitiu um pedido com erro, né, com a cor ou tamanho errado, ou aquele produto que tu levou em consignação para tua casa, né, vou levar essa blusa em consignação, chegando em casa, por exemplo, meu filho, meu sobrinho, ele vai vestir a roupa e se der certo eu fico com ela. Se não der certo, se ficar muito grande ou muito pequeno, eu devolvo aqui, pego uma outra ou devolvo e aí não vou comprar, né? Ou no caso dos produtos com defeito, que a gente compra, começa a usar e vê que ele está com defeito e já imediatamente devolve para a loja ou envia para o fabricante. Então não é esse tipo, né, de logística reversa, né, de bens de pós-venda que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, mas sim a logística reversa de bens de pós-consumo, que é quando o consumidor descarta o produto ou então que ele repassa o produto para o mercado de segunda mão, tá? Que aí pode ser via doação, via venda simbólica, ou ele colocar um preço mais alto, né, no produto. A questão toda é ter mercado para comprar. Então, como que funciona essa cadeia, né, esses canais de distribuição reversos? O canal comum, né, que a gente tem, fornecedor, fabricante, atacadista, varejista, consumidor,
ele pode ser criado um canal reverso nos próprios canais de distribuição. Então, se eu tenho esse tênis e eu comprei ele e ele apresentou defeito, eu chego na loja e falo, olha, comprei esse tênis ontem e ele já está abrindo, não vou ficar com ele. Então a loja pode te instruir ou te dar um tênis novo, né, e ficar com o tênis com defeito, e aí a loja vai repassar para os canais anteriores a ela. Né? Ela vai passar para o atacadista e vai passar para o fabricante daquele tênis para ver se não tem algum problema, inclusive no lote de fabricação daquele tênis. Né? E aí ela vai fazer a troca para o lojista, ou ela vai consertar esse tênis e revender, por exemplo, num outlet, que a gente já falou, que são as pontas de estoque dos próprios fabricantes, né? Ela pode vender por um preço mais barato, ou ela vai repassar, ou vai doar, ou vai dar alguma destinação àquele tênis usado, ok? Ou os canais reversos alternativos, que a gente chama de canais reversos alternativos, seriam, por exemplo, as usinas de reciclagem, os catadores, né? Todo o processo que seria diferente do canal reverso tradicional. Então, os bens industriais apresentam o ciclo de vida útil de algumas semanas ou de muitos anos, após o que são descartados pela sociedade de diferentes maneiras, constituindo os produtos de pós-consumo e os resíduos sólidos em geral. Então são todos os produtos que a gente tem à nossa disposição, né? Os bens industriais são tudo que é industrializado, então essas embalagens que temos, embalagem de papel, papelão, de alumínio, de plástico, né? Então são os produtos de pós-consumo, né? E eles vão gerar os resíduos sólidos. E aí, a esse nome específico, né, resíduos sólidos urbanos, é o que a gente chama popularmente de lixo, ok? Bom, então a ideia é que ele entre nesses canais de distribuição reversos, ele seja o contrário do canal de distribuição normal. Ele pode tomar esse caminho inverso ou seguir esse caminho alternativo, por exemplo, quando ele vai para uma usina de reciclagem. Então, as diferentes formas de processamento e comercialização dos produtos de pós-consumo ou dos seus materiais constituintes, quando é no caso da desmontagem, né? Lembra que eu falei da desmontagem da bicicleta, né? Ou do carro, por exemplo, na qual tu vai utilizar as peças, né? Então, as diversas formas vão desde a sua coleta até a reintegração ao ciclo produtivo como uma matéria-prima secundária, que seria o melhor dos mundos, né? Porque o consumidor descartaria, ele chegaria até um canal reverso alternativo, a uma usina de reciclagem. Essa usina poderia fazer um novo produto, né? Ele reciclar esse produto, ou ela poderia encaminhar para o fabricante, que ele utiliza no seu próprio ciclo produtivo, fazendo com que esse ciclo se feche. Né? Então tudo isso aqui, todas essas vias alternativas reversas, né? Essas formas reversas de voltar o produto e ele ser feito um novo produto, ou ele entrar novamente na linha de produção, são chamadas de canais de distribuição reversos de pós-consumo, porque o consumidor ele já utilizou esse produto de alguma forma, né, durante um tempo, até o fim da vida útil desse produto, ou temporariamente, como nos casos de produtos que vão ser reutilizados, como poderia ser um calçado, como poderia ser uma camisa, como poderia ser um livro, tá? Bom, então era isso, essa aula, a ideia era deixar claro, né, o que são os canais de distribuição reversos. Aqui vocês têm os nossos contatos, tá? Os nossos canais no YouTube, então recomendo que vocês se inscrevam, o nosso site, o nosso contato pelo Instagram. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.